Olá, pessoal, boa noite. E aí, como é que vocês estão? Já estou vendo muita gente aqui falar boa noite, estou vendo gente já com expectativa a respeito da nossa Masterclass de hoje. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, viu? Sejam muito bem-vindos a mais uma Masterclass incrível que nós trouxemos aqui para vocês nesse dia. E, para quem ainda não me conhece, o meu nome é Denise Januário e eu sou coordenadora de currículo e aprendizagem aqui na DIO. E hoje a nossa Masterclass vai contar com um convidado muito especial, Klinsmann Carolo. Ele é gerente de projetos sênior, ele está lá diretamente da Suécia para falar sobre como construir uma rede profissional internacional. Eu tenho certeza que todo mundo que está aqui tem esse interesse de entender como que a rede profissional internacional pode aí te ajudar na sua carreira. Para a gente começar, eu quero trazer um vídeo do Iglá para a gente falar um pouquinho sobre a nossa metodologia que nós construímos aqui na DIO, que é a metodologia GROW. Eu não vou falar nada, quem vai falar para vocês vai ser direto o nosso queridíssimo CEO, tá bom, gente? Então fica aí com o Iglá que eu já volto com vocês. A construção da nossa metodologia no DIO Global é desenvolvida em torno de um acrônimo que sintetiza toda a nossa expertise, chamado GROW. G significa Global Experience, que é um alto nível de conhecimento compartilhado em nossas masterclasses semanais, por um expert de referência e com experiência internacional em tecnologia, com temas que te preparam para uma carreira global. O R significa Rise, que envolve uma experiência educacional capacitando você para um novo nível de inglês, com situações reais do cotidiano do universo tech, treinando seu listening, speaking, reading e writing, além de ter aulas de conversação ao vivo com professores estrangeiros, tudo dentro do English for Tech, um curso criado seguindo o Common European Framework de Reference for Languages, que é um padrão internacional reconhecido. Mas espera, o Rise tem muito mais. Ele envolve a sua preparação 3 vezes mais rápida no mercado, com formações que te preparam para as carreiras do futuro, como Machine Learning, Python, IoT e muitas outras. O O é sobre Opportunities, um espaço que te coloca frente a frente com as melhores vagas globais de grandes empresas de tecnologia, chamado de Job Board, onde nós disponibilizamos todos os requerimentos para você se preparar para o processo seletivo e se destacar. E por fim, nós temos o W de WISE, que é o seu momento com o Global Community, um grupo para abrir as portas de network, onde você compartilha conhecimento, troca ideias, se conecta com pessoas que têm o mesmo objetivo que o seu ou que já conquistaram oportunidades internacionais e que vão ajudar você também a acelerar a sua carreira e desenvolver o seu inglês. Comece agora a sua nova jornada para acelerar a sua carreira internacional. Viva essa experiência internacional com o DIO Global e alcance os seus objetivos profissionais. Vamos juntos? Gente, vamos ver quem está falando boa noite aqui? Leonardo, André, Gustavo, Arthur, a Kátia, o professor Davi. Ô, Davi, muito obrigada. The best teacher. Muito obrigada. Good evening. Fico lisonjeada, viu? E até um pouquinho envergonhada. Muito obrigada. O André, o Alisson. Quem mais nós temos aqui? Lucas, enfim, muita gente aqui. Jairo, Wenderson, gente, boa noite, obrigada pela companhia de vocês. Durante a live vocês vão aí se conversando aqui comigo pelo chat. E temos um nosso convidado aí que vai entrar já para a gente poder
falar sobre construindo uma rede profissional internacional. Agora coloca no chat aí para mim. Quem aqui está super afim de internacionalizar a carreira? Quero só saber quem que vai responder. Vamos lá, então, para o nosso queridíssimo convidado Klinsmann, porque é isso que interessa. Vamos lá, então. Klinsmann, seja extremamente bem-vindo. Eu estava super ansiosa por essa live, porque eu tenho certeza que ela vai ser muito especial. E queria te agradecer pela sua disposição em participar com a gente. Gente, ele está direto lá da Suécia, tá? 4 horinhas à nossa frente. Então, vamos prestigiar muito o Klinsmann lá, acordadão no fim da noite, para poder trazer conhecimento para a gente. Bem-vindo, viu, Klinsmann? Exato. Muito, muito obrigado, Denise, pela introdução, pelo convite, a você, o pessoal da DIO, aos nossos queridos alunos que estão aqui hoje para ouvir um pouquinho da minha trajetória e espero que eles absorvam o máximo de informação que eu puder passar, né, nessa Masterclass de hoje. Perfeito, eu vou compartilhar a sua tela. Obrigada mesmo, né, por você estar aqui com a gente. Pessoal, podem ir mandando as perguntinhas. Em momentos estratégicos, a gente vai trazer algumas perguntas, tá bom? E vamos participar, porque esse momento é para todos nós, tá bom? Então, fiquem super à vontade para ir falando no chat. Klinsmann, eu sempre falo, the stage is yours, então o palco é todo seu. Fica super à vontade, vou ficar no backstage aqui e qualquer coisa é só me chamar. Vou colocar a sua tela, tá? Tá ótimo. Muito obrigado, Denise. Pessoal, boa noite. Como a Denise falou, eu estou 4 horinhas à frente de vocês, mas está tudo certo, eu não durmo tão cedo, então não está interferindo muito na minha rotina, não. Tá? É um grande prazer estar aqui com vocês hoje. A gente vai falar, então, sobre, né, como construir uma rede profissional internacional, baseado nas minhas experiências, o que eu sei, o que eu já fiz, por onde eu passei, e eu espero que isso ajude vocês na carreira de vocês também, se esse for do interesse de vocês, né, essa internacionalização. Mas sem muitas voltas, a gente pode dar início às aulas. Eu vou estar focando aqui em 2 telas, tá? Mas quando tiver pergunta, eu volto para cá. Bom, então o pessoal da DIA, ou a Denise pediu para eu falar um pouquinho sobre mim, contar um pouquinho quem eu sou, por que eu sou, o que eu sou, e aí eu fiz uma junta aqui de informações, coloquei essas 3 fotos que eu acho que me representam bastante. Então vamos começar. Eu sou brasileiro, claro, sou da Baixada Santista, de São Paulo, não sei quem de vocês é também, comenta aí, Santos, Guarujá, dá um alô aí no chat para eu saber. Tenho cidadania portuguesa, o único motivo de eu ter colocado essa informação aqui é porque eu quero só passar para vocês que esse fator, ele me facilita muito a vida na Europa, né, mas quando eu vim para a Suécia em 2018, e a gente vai mostrar um pouquinho no próximo slide, eu vim como brasileiro, tá? Então eu passei pelo processo de seleção da vaga que eu tinha aplicado como brasileiro, porque o processo da cidadania portuguesa ainda estava em andamento, mas alguns meses depois a cidadania saiu e aí mudou completamente o meu status migratório aqui na Suécia, né? Que me facilitou muito. Eu tenho 33 anos, eu sou pesquisador por formação, gerente de projetos atualmente. Vou falar um pouquinho dessa transição de carreira também, como é que isso aconteceu para mim. E eu sou palestrante aqui auto-intitulado, entre parênteses, porque realmente eu faço isso nas horas vagas, quando o convite é muito legal, como por exemplo essa masterclass de hoje. Uma das fotinhos aqui que eu apresento é eu falando um pouquinho sobre carreira, sobre projetos também. Mas quando eu tenho tempo, quando eu tenho disponibilidade, eu faço a questão de participar desses eventos. Sou entusiasta da ciência, pesquisa e desenvolvimento, inovação, amante de viagens e apaixonado pelo inverno, né, esportes de inverno, neve, qualquer coisa relacionada a inverno, eu sou muito fã. Bom, então esse é um pouquinho sobre mim, algumas informações, a gente vai falar um pouco mais da minha trajetória a seguir, e entrar um pouco mais em detalhes sobre isso, mas vamos lá. Aqui esse slide, então, vão aparecer algumas informações do decorrer da minha fala, mas eu coloquei aqui a trajetória, essa simbologia, essa representação da trajetória como uma estrada, o que é realmente como eu vejo a nossa trajetória, tanto profissional quanto pessoal, né? Então, nossa trajetória ela pode ser longa, ela pode ser cansativa, nem sempre a qualidade da estrada é adequada,
né? Às vezes a gente encontra alguns buracos, alguns obstáculos, congestionamento. Durante esse período, nossa vida anda um pouquinho mais devagar, ou então a estrada está livre, não tem nenhum carro à nossa frente, a gente acelera um pouco mais e curte essa liberdade da estrada, e a nossa carreira ela vai um pouco mais rápido, as decisões, o movimento das nossas decisões. Então é mais para colocar essa simbologia, de repente a gente está numa estrada que tem uma bifurcação e a gente tem que decidir para que lado seguir, nem sempre o nosso GPS está funcionando corretamente, isso aconteceu comigo, né, então a gente tem que decidir por um caminho, e nem sempre as escolhas são fáceis, nem sempre elas são claras, nem sempre a gente tem certeza do que a gente está fazendo. E acho que o mais importante dessa simbologia que eu quero trazer para vocês é que nem todo mundo percorre as mesmas estradas, né, então enquanto alguns percorrem, dirigem estradas de asfalto, outros estão lutando um pouco mais em estradas de terra, com muito mais obstáculos no caminho. Então é só para a gente pensar um pouco. A gente já fala bastante de empatia hoje também, em relação ao networking internacional, mas eu só queria trazer essa simbologia aqui, a minha visão de trajetória de vida e profissional. Mas sem demoras, vamos dar início. Bom, eu me formei em farmácia, acho que eu vi rapidinho ali no chat alguém falando que também se formou em farmácia, depois a gente conversa mais sobre isso. Lá em Santos mesmo, na Baixada Santista. Eh, provavelmente na metade do curso eu pensei em desistir, eu não estava me identificando muito com o curso. Na outra metade, então na metade final, eu realmente me encontrei dentro do curso de farmácia, algumas áreas em específicas, né, farmacologia, bioquímica, pesquisa, e o importante dessa identificação, quando a gente não está tão satisfeito com o nosso percurso, é identificar os fatores mesmo que nos trazem motivação, que nos energizam, né. Então eu sabia que para mim naquele momento era a pesquisa, e eu decidi dar continuidade nisso. Então eu fui fazer mestrado em farmacologia pela Unesp, lá no interior de São Paulo, em Botucatu, 2 anos de programa de mestrado, e vocês vão perceber que em cada ponto que eu coloco aqui na minha trajetória vai ter uma bandeirinha do país que eu estou falando, e se é relacionado a estudo ou, trabalho, né. E embora aqui eu coloco o mestrado como um estudo, que de fato é, ele foi muito trabalho braçal, né, então trabalhando com pesquisa eu estava todos os dias no laboratório, pesquisa de bancada mesmo, então foi um trabalho bem intenso para desenvolver a minha tese, né. E aí durante o mestrado eu me identifiquei bastante com a pesquisa, eu participei de congressos, fiz bastante networking no Brasil e fora do Brasil, publiquei artigos e decidi que esse seria o caminho a seguir naquele momento. Então eu decidi fazer doutorado logo em sequência, também na Unesp. Eu só saí de um programa e fui para outro, então eu saí do programa de farmacologia, que ficava no Instituto de Ciências Biológicas, e fui fazer doutorado em patologia, que fica na Faculdade de Medicina, então ciências médicas. Mas a linha de pesquisa continua basicamente a mesma. Então, eu trabalhei com diabetes, obesidade, metabolismo molecular, processos inflamatórios e oxidativos, eh, no ambiente de pesquisa clínica e básica. Então, fiz o doutorado, tive uma grande oportunidade durante o doutorado, que foi fazer um estágio, doutoral, nos Estados Unidos. Então eu fui para Boston entre 2015 e 2016. E aí o primeiro, provavelmente, grande choque cultural, então por mais que eu tivesse uma noção básica de inglês, tivesse feito alguns cursos no Brasil, quando eu cheguei de fato nos Estados Unidos foi aquele choque nas primeiras semanas de entender, o inglês, me comunicar corretamente, e um fator adicional nesse ponto é que o sotaque bostoniano ele é um pouquinho diferente, né, então foi um pouquinho mais difícil para mim no começo. Mas foi uma experiência incrível, eu aprimorei muito meu inglês durante o estágio, nos Estados Unidos, foi sensacional para mim, tanto para minha carreira, né, para minha carreira, para o lado profissional, quanto para minha vida pessoal. E e e a diferença aqui para a gente parar para pensar um pouco, é que eu comecei a refletir as diferenças do ambiente de trabalho no Brasil e nos Estados Unidos, né. Então, as expectativas no ambiente profissional em relação a esses 2 países, e eu achei que as expectativas nos Estados Unidos eram muito maiores, as pessoas trabalhavam uma carga horária muito maior, a produtividade era muito maior, mas eles se desgastavam muito mais. Então eu comecei a refletir se aquilo era realmente para mim ou não, né, nos Estados Unidos. Bom, voltei para o Brasil logo em seguida, deixa eu só fazer uma pausa aqui, tomar
um chazinho. Tá bem frio aqui. Então, voltei para o Brasil. Ainda, vocês veem aqui o timeline, né? Então, eu fiz doutorado entre 2014 e 2018 e o estágio foi entre 2015 e 2016. Então, ainda não tinha concluído o doutorado. Tive uma outra incrível oportunidade ao voltar ao Brasil, que foi uma oportunidade de estágio profissional na Itália. Fomos 8 brasileiros para esse estágio, lá no sul da Itália, numa empresa que ficava numa cidadezinha bem pequena, no sul da Itália, perto de Nápoles. Mas, assim, outra experiência sensacional. Então, assim, a gente não tinha uma noção muito grande do idioma e da cultura, pelo que a gente via na TV, em filmes, mas chegando lá, quando você vivencia aquela cultura italiana, é uma coisa muito diferente. E a oportunidade foi sensacional porque, diferente dos Estados Unidos, que eu fui com bolsa do Brasil, né, um programa do Brasil, na Itália a gente veio, então, os brasileiros com uma bolsa, um auxílio de pesquisa europeu. E aí, tudo foi pago pra gente. Então, transporte, acomodação, alimentação, tudo. Foram alguns meses, né, não foi tão longo o estágio, mas foi uma experiência sensacional estar em contato com a cultura, comida italiana, e fazer um estágio, e aí vivenciar então uma outra realidade, né, um ambiente profissional na Europa. E aí a gente começa a colocar tudo em perspectiva, né, então eu já passei pelos Estados Unidos, trabalhei no Brasil, eu comecei a identificar alguns fatores, diferenciais aí desses países, e eu comecei a achar que talvez a Europa fosse o meu lugar, né, então eu achava que o balanço, entre a vida profissional e pessoal, ela era muito bem distribuída aqui na Europa. Isso, claro, o exemplo que eu tive na Itália, mas conversando com colegas que estavam em outros países também, essa foi a impressão que eu tive, né, quando comparado com, por exemplo, Estados Unidos. Mas, enfim, voltei para o Brasil depois do estágio, ainda tive um tempinho para finalizar minha tese, defendi meu doutorado. Inclusive, hoje, eu recebi uma lembrança do Facebook que faz exatos 6 anos que eu defendi o meu doutorado, hoje em específico. Então, em 23 de janeiro de 2018, eu defendi o doutorado. Uma lembrança muito, muito marcante. Mas bem, voltei para o Brasil, defendi o doutorado, e aí eu não vou adicionar um outro ponto aqui, mas a gente vai conversar sobre isso. Quando eu defendi o doutorado, ou muito perto de defender o doutorado, eu fui selecionado para ser professor do curso de medicina de uma universidade. Eles estavam abrindo um campus novo e eu tinha sido selecionado como parte do corpo docente. Existe todo um processo de credenciamento da universidade, junto ao MEC, né, a construção do local, enfim, foi um processo muito demorado. Eu participei de treinamentos técnicos, eu participei da visita do MEC na universidade, eu conversei com o pessoal do MEC, e isso a gente está falando de janeiro, fevereiro de 2018, e aí a expectativa é de que o credenciamento fosse ocorrer muito rápido, em março, na sequência. Mas aí passou-se março, abril, maio e a gente não tinha nenhuma novidade. Eu já tinha defendido o doutorado, estava sem emprego, o dinheiro acabando que eu tinha juntado no período de doutorado, então eu fiquei sem saber, né, o que fazer naquele momento. E aí é aquela questão que eu falei, né, as dificuldades da nossa estrada, da nossa trajetória, as bifurcações. E aí me veio um estalo, eu falei: "Puxa, enquanto eu estou aguardando, o que que eu posso fazer, né, durante esse momento que eu estou esperando alguma resposta, seja da universidade ou algo, além disso que eu vá decidir fazer depois, né". Então, eu pensei: "Bom, sou farmacêutico, nunca atuei como farmacêutico, mas por que não tirar a minha CRF?". Então foi isso que eu fiz, eu tirei o CRF, mandei um currículo, fui chamado, comecei a trabalhar numa drogaria mesmo, lá na Baixada Santista. E foi uma experiência muito legal, porque eu não tinha tido essa oportunidade de trabalhar como farmacêutico pós-formado, né, então já tinha passado 6 anos da minha formação como farmacêutico, e aí voltar para esse ambiente que eu não tinha vivenciado foi uma experiência muito legal. Foi um curtíssimo período, aí eu trabalhei como farmacêutico entre maio e comecinho de agosto de 2018. Nesse período a gente não tinha nenhuma novidade da universidade até então, e aí é aquilo, né, a gente começa a refletir: "O "Que que eu vou fazer? Estou no caminho certo? Devo ficar aqui no Brasil? Devo sair?". Comecei a refletir de novo sobre o meu período na Itália: "Será que eu vou para a Europa? Não vou?". Bom, apliquei para uma vaga aqui na Suécia, em junho de 2018, e aí em julho eu fui chamado para as entrevistas, e no final de julho mesmo eu fui selecionado. Então, decidi vir para a Suécia. Então, pedi as contas como farmacêutico, informei a universidade que eu não estaria mais disponível,
e aceitei uma vaga de pesquisador pós-doutoral aqui na Suécia. Então, eu trabalhei na Universidade de Lund, no sul da Suécia, bem pertinho de Copenhague, na Dinamarca. Fiquei lá por 3 anos. O contrato inicial era 2, depois eu consegui um auxílio próprio, que eu conseguia pagar meu próprio salário por um período adicional, mas fiquei lá nesse período entre 2018 e 2021. Então, a pesquisa, muita pesquisa, de laboratório, com o mesmo foco, né, eu continuei trabalhando com diabetes, obesidade, e foi uma experiência muito, muito legal. Acho que foi a minha a pesquisa de pós-doutorado foi a minha porta inicial para entrar na Suécia, um país que eu não tinha imaginado que eu fosse viver, não fazia parte dos meus objetivos profissionais, mas acabei, caindo aqui, né, e deu super certo. Então, quando eu cheguei na Suécia, comparando com a Itália e a experiência que eu tive nos Estados Unidos, no Brasil, foi aquela, eh eh clareou para mim, fez sentido de que eu estaria no lugar certo, eu acho que eu devo ficar por aqui mesmo. Mas, nesse período de trabalho que eu estava aqui em 2018, 2021, eu comecei a refletir que a pesquisa, estar no laboratório constantemente, já não estava me trazendo uma realização profissional como no início. E aí, muitas dúvidas surgiram, se eu estava no caminho certo, se seria tarde para mudar de área ou não, e também o que que eu poderia fazer, o que que eu sou bom além de fazer pesquisa. Então houve um momento de muita reflexão pessoal durante esse período. Por sorte e por conta dessa diferença cultural e de ambiente de trabalho aqui na Suécia, a universidade me permitia fazer outras funções que não fossem só a pesquisa. Então eu acabei me envolvendo como membro diretor de vários comitês dentro da universidade e até a nível, nacional aqui na Suécia. Então, trabalhei com muitas diretrizes educacionais, políticas educacionais, oportunidades para imigrantes na Suécia, na área acadêmica. Viajei o país, junto com esses comitês, a gente participou de várias reuniões, ao redor da Suécia. Foi uma experiência incrível. E aí nesse período foi o mesmo período, né, eu meio que fazia atividades, simultaneamente, então no período de momento livre que eu tinha no laboratório, eu estava fazendo alguma coisa relacionada a um dos comitês, ou eu pegava alguns dias, de folga para poder viajar e representar a universidade, a nível global, a nível nacional, desculpa. Então, me abriu a mente no sentido de que existem muitas outras coisas que eu posso estar fazendo, que não envolvem a pesquisa. Exatamente o que nesse exato momento eu não tinha tanta certeza. Mas eu sabia que eu gostava muito de coordenar, gerenciar diversas atividades simultaneamente, incluindo fazer a pesquisa e tanto essa parte mais administrativa do meu trabalho. Então, eu ainda estava um pouco em dúvida de qual caminho seguir. Decidi participar de uma mentoria profissional aqui na Suécia entre 2019 e 2020. Então eu tive um mentor da indústria farmacêutica que tinha passado, né, tinha uma trajetória muito semelhante com a minha. A mentoria durou 1 ano, a gente se encontrava mensalmente para fazer as nossas reuniões e conversar sobre a minha carreira, possibilidades, o que eu poderia estar fazendo. Foi uma experiência muito, muito bacana. Então eu recomendo extremamente, se vocês tiverem essa possibilidade de terem um mentor, não precisa ser nada muito formal, mas alguém que vocês querem se inspirar, que vocês acham que a carreira super encaixa com a de vocês, ou que vocês se veem fazendo no futuro. Procurem alguns profissionais que possam ajudar vocês, porque para mim foi muito, muito benéfico. Foi um programa mais formal, uma mentoria formal, né, com a universidade, mas não precisa ser exatamente dessa maneira. Bom, durante a mentoria e com as experiências que eu tinha vivido, então, na Suécia, eu decidi que eu queria ser gerente de projetos, né. Foi uma conclusão, assim, quais são as minhas habilidades, no que eu sou bom, no que eu me destaco e o que me energiza, o que me motiva. Mas eu não tinha bom, eu gerenciava projetos de pesquisa dentro do laboratório, mas eu não tinha o conceito básico, né, as terminologias, como que eu poderia provar que eu era um bom gerente de projetos. Então, eu decidi fazer um MBA em gestão de projetos, e aí o MBA foi online, totalmente online, 2 anos, aí pela USP, no Brasil, então foi também incrível, aprendi muito durante o MBA. E as coisas acontecem de uma maneira quando a gente se encaixa, quando a nossa trajetória está alinhada, quando a estrada está numa boa condição, não tem congestionamento, as coisas fluem de uma forma, um pouco mais rápido. Alguns meses depois de iniciar o MBA, eu fui então, chamado para ser gerente de projetos numa empresa
numa CRO aqui na Suécia, né? Então, uma empresa que presta serviços para outras empresas, no caso, o setor farmacêutico. Então, atuei como gerente de projetos durante 1 ano e logo em seguida fui promovido a gerente de projeto sênior, que é o que eu faço atualmente, né? Eu coloquei aqui o final, uma data final de 2024, porque na verdade eu estou saindo dessa empresa agora, fevereiro, mês que vem, porque eu estou mudando de empresa e de cargo também, e eu vou atuar a partir de março no setor farmacêutico mesmo, numa empresa farmacêutica aqui na Suécia, como diretor de projetos. Então, ainda não assumi o cargo, começo em março, mas estou bastante empolgado para isso. Bom, essa foi um resumo muito grande da minha trajetória, de tudo que aconteceu desde 2008 até agora, mas eu espero que vocês tenham conseguido entender um pouquinho quais foram as minhas decisões e por que eu fiz as decisões que eu fiz. Porque talvez vocês estejam nesse momento da vida de reflexão profissional e isso talvez ajude a definir ou auxiliar um pouco vocês na trajetória. Bom, então foi isso. Agora vamos o que a gente vai conversar hoje. Os objetivos dessa aula, então, são alguns aqui, né? Networking, como fazer, habilidades interpessoais, então entender e como aplicar durante o networking, marketing pessoal, entender a identificação de marca pessoal e redes profissionais, como usar a meu favor. Bom, vamos então para o primeiro tópico, networking. Eu dividi aqui o networking em 2 subtópicos. O primeiro seria, então, criando objetivos. Bom, só para a gente clarificar, está todo mundo na mesma página. Networking significa, então, uma rede de contatos profissionais e grupos de pessoas conectadas por interesses similares, a fim de se ajudarem e fortalecerem os negócios, certo? No caso de vocês, então, de pessoa física, fazendo o networking com o intuito de progredir na carreira de vocês. E aí na fase de criando objetivos desse networking, eu coloquei 2 temas principais aqui que seriam: definam a área de interesse de vocês, né, qual é o motivo, que área vocês querem, que esse networking te traga benefícios. Então, eu trabalho, por exemplo, a minha trajetória, eu, antigamente fazia networking com pesquisa, ciência, hoje eu faço networking com gerenciamento de projetos. Então eu mudei de área, né. Mas definam a área que vocês têm interesse, se é a mesma que vocês estão atuando atualmente ou se vocês querem mudar a área de atuação. Definam a área de interesse de vocês para o networking. Uma vez definida, definam então o tipo de abordagem e o intuito do networking de vocês. O que vocês querem adquirir com esse networking? É uma vaga de emprego? É uma mentoria? Um profissional que ajude vocês na sua trajetória? É explorar uma nova área de atuação? Interagir com profissionais de outra área, saber exatamente como que funciona, se vocês realmente têm interesse ou não. Então definam esses 2 aspectos antes. Qual é o interesse de vocês, qual a área de interesse e qual é o objetivo, abordagem, intuito do network para vocês, certo? E a gente vai para o segundo subtópico desse tópico de networking, que seria então as conexões, né? Como é que eu faço para me conectar com pessoas? O que eu faço, né? Por onde começar? Então, a minha primeira, dica que seria, comece a interagir com profissionais atuando na sua área de interesse, né. Acredito que todo mundo faz isso, de uma forma ou outra, mas sejam um pouco mais ativos em relação à busca desses profissionais que podem auxiliar vocês. Não necessariamente, eu coloquei aqui na área de interesse, mas não necessariamente precisa ser uma pessoa que esteja fazendo exatamente o que você quer. Por exemplo, eu não trabalho com programação, com inteligência artificial, mas eu tenho no meus times de projetos pessoas que fazem isso, né. Então tem programadores, tenho estatísticos, tenho, enfim, diversas outras, cargos e profissões que me auxiliam dentro dos meus projetos como gerente de projetos. Então, por exemplo, a pessoa que vocês estão interagindo com o network, ela não necessariamente precisa estar atuando exatamente na área que vocês têm interesse, né. Mas desde que elas consigam, de alguma forma, trazer um conhecimento ou facilitar o processo para vocês. Participem de eventos na área que vocês têm interesse, sejam eventos online, sejam essas masterclass que são incríveis aqui da DIO, eventos físicos, né, quando vocês vão em pessoa mesmo. Interajam com os profissionais dessas áreas que vocês têm interesse.
cultivem as relações já existentes. Então, ex-colegas, atuais colegas de profissão, pessoas que talvez vocês vão interagir no futuro de novo, né? Como diria minha avó, a gente não sabe do dia de amanhã, então as coisas mudam, as pessoas de repente mudam de empresa, mudam de cargo, podem daqui a um tempo abrirem vagas e cultivem esse network que vocês já têm existentes, tá? Na rede profissional, na sua vida pessoal, isso é extremamente importante. Pratiquem a escuta ativa, a gente vai falar um pouco mais sobre isso lá na frente, alguns métodos para isso, mas a principal questão aqui é escutem mais o que vocês falam durante o networking. O networking, como produto direto, raramente vocês vão conseguir uma vaga de emprego. É muito mais relacionado a aprender como chegar lá do que, de fato, uma oferta, né? Então, escutem bastante, prestem atenção no que está sendo falado para vocês. Sejam persistentes e consistentes. O que eu quero dizer aqui é quando vocês definem a área e a abordagem, o intuito do network de vocês, continuem persistentes naquilo, né? E, por exemplo, no LinkedIn, quando vocês mandam uma mensagem para alguém, algum profissional que vocês têm interesse em conversar, absorver algum conhecimento dessa pessoa, as pessoas são ocupadas, né? Então nem sempre a gente está com tempo de responder no LinkedIn, mas não é questão de não querer, é por falta de tempo mesmo. Então mandou uma mensagenzinha, não teve uma resposta, uma semana, 2 semanas, 3 semanas depois, manda um follow-up, né? Imagino que as coisas estejam bem corridas para você, só estou mandando uma mensagem de novo para demonstrar o meu interesse em conversar com você sobre isso, isso e isso, enfim, sejam persistentes, mas de uma forma bem educada, né? E mantenham contato com o network. Então, quando vocês fizerem um network, conhecerem alguém num evento, seja online ou pessoalmente, mantenham contato com essa pessoa, certo? Então, essa seria mais umas dicas da questão de conexões, quando vocês estiverem fazendo networking. E um lembrete aqui é que o networking é uma via de mão dupla, né? Quando você está fazendo networking, não é só você que está absorvendo o conhecimento, não é só você que está tentando tirar alguma vantagem daquela interação. Então, é uma via de mão dupla. Às vezes, a gente precisa também passar informações e ajudar as pessoas, né? Mesmo enquanto estamos buscando essa ajuda do networking, é só lembrar que é uma via de mão dupla. Então, tem que ser dos dois lados. Bom, deixei alguns links aqui para vocês de leitura rápida e fácil, 3 artigozinhos curtos, né, um da Forbes, um da USL e um da do LinkedIn. Então os links estão aqui, acho que o pessoal, a Denise passa para vocês depois, ou já foi passada essa informação, mas dei uma olhada, então, né, alguns passos aqui para construir uma rede profissional forte, como melhorar a minha rede profissional e algumas estratégias para o sucesso na construção da sua rede profissional. Tá em inglês, nem todo mundo tem uma facilidade tão grande, mas é um momento também de vocês, se dedicarem um pouquinho, entrarem mais, estarem familiarizados com os termos usados na área de vocês em inglês, mas deem uma lidinha aqui que eu achei bem interessante esses 3 artigos. Bom, Denise, antes da gente mudar para o próximo tópico, alguma pergunta relevante que você tenha identificado no chat, que você queira trazer agora? Por enquanto não apareceu. Gente, podem perguntar se vocês quiserem fazer alguma pergunta até então, tá bom? Fiquem à vontade. Mas por enquanto não tem nada, tá? Acho que Tá, talvez a partir de agora possa ter. beleza. Obrigado, Denise. Então vamos dar Imagina. continuidade. Bom, então o próximo tópico seria habilidades interpessoais, né? A gente vai abordar um pouquinho mais sobre isso. Bom, por definição, o que seriam então as habilidades interpessoais, né? Seriam habilidades sociais, inteligência social, como a gente interage em sociedade, a forma com que a gente interage em sociedade, né? Então, quando vocês estiverem fazendo networking, né, construindo essa rede profissional de vocês, seja no Brasil, seja internacional, tenha uma comunicação muito clara e objetiva, tá? E existe uma diferença entre comunicação clara e objetiva e ser rude ou curto, né, então é uma distinção bem grande aqui, mas que se comuniquem de forma muito clara, expliquem qual é o interesse de vocês, qual é o objetivo do networking, não precisa ser explicado, mas tenham isso muito claro na mente de vocês. Então sejam claros quanto à comunicação, né. Muito importante também a comunicação não verbal, tá, às vezes conta mais do que a comunicação verbal em si. Então, expressões faciais, estejam bem conscientes das expressões que vocês fazem, durante conversas,
gestos, postura, braço cruzado, deitar para trás na cadeira. Então isso conta bastante, não só aqui na questão de network, mas também em entrevistas, quando vocês estiverem fazendo. Isso é extremamente importante durante o processo de construir a rede de vocês. Volto a falar aqui de novo da escuta ativa, acho que no próximo slide a gente vai abordar um pouquinho mais o que seria isso. Tenham empatia, né, então como eu falei, as pessoas, elas são ocupadas, às vezes nem sempre vão responder as mensagens de vocês nas redes sociais, mas entendem sempre a pessoa está num dia bom, quando você encontra num evento, por exemplo. Então tenham empatia de que a gente não sabe exatamente o que se passa na vida do outro, né. Consciência cultural, isso é muito fundamental, principalmente aqui na questão da internacionalização, né. Então, algumas pessoas, algumas culturas são muito mais energéticas ou mais introvertidas, ou mais brincalhonas. Isso é muito importante porque, às vezes, a gente não está tão familiarizado com aquela cultura e, por exemplo, eu estou na Suécia, mas eu sou brasileira, né, e muitos outros, imigrantes aqui na Suécia de muitos países, então a gente vai esperando uma coisa, né, então os suecos são um pouco mais tranquilos, um pouco mais calmos, um pouco mais centrados, mas aí vocês vão conversar com alguém que não é da Suécia, né, mora na Suécia, mas não é da Suécia. Então tem essa consciência cultural de que as pessoas são diferentes, né, as culturas são diferentes, a forma com que as pessoas se expressam são diferentes. Isso é extremamente relevante quando vocês estiverem conversando, construindo a rede de vocês. Apreciação e reconhecimento. Então, né, a pessoa dedicou um tempo para conversar com vocês num evento, uma mensagem, respondeu a mensagem de vocês, concordou em fazer uma chamada de vídeo para ter uma conversa um pouco mais informal. Então, mostrem essa apreciação e reconhecimento pelo esforço, pelo tempo da pessoa mesmo, que está se dedicando para conversar, com vocês quando vocês estiverem, então, fazendo o networking, certo? Então, algumas dicas, algumas coisas que eu acho muito importante, mas a gente vai mudar agora e falar da escuta ativa, que eu já passei 2 slides falando, mas a gente não entrou em detalhes. Então, a escuta ativa, o que eu quero dizer aqui com esse slide é o seguinte: existem métodos e técnicas, né, de escuta ativa, alguns talvez já estejam familiarizados com isso, mas eu trouxe alguns dos principais aqui que eu considero importantes, né. Então, quando vocês estiverem fazendo o networking, escutem com muita atenção o que está sendo falado, mas também o que não está sendo falado, né. A gente faz umas perguntas para esses profissionais ou enfim, pessoas que a gente está interagindo em eventos, no nosso networking, e a gente não recebe a resposta que a gente estava esperando, né. Então, eu fiz uma pergunta, não obtive a resposta. Faço uma pergunta de novo, sente um pouco o clima, né, faz sentido eu fazer a pergunta de novo, reforçar o que eu tinha perguntado, ou a pessoa de repente não quer passar aquela informação, ou não pode passar aquela informação. Então escutem com atenção o que está sendo falado e o que não está sendo falado, certo? Bom, a gente está falando aqui de rede profissional internacional, e aí um ponto muito importante é escutem sem julgamentos, né, pessoas vêm de culturas diferentes, a gente nem sempre concorda com opiniões ou visões de conversas que a gente está participando, mas tentem ir com uma mente muito aberta para esse tipo de conversa, esse diálogo com pessoas de outros países, e tentem, entender e escutar sem fazer o julgamento do que está sendo falado ali na hora. Reflitam bastante sobre o que vocês estão escutando. Nem sempre a gente precisa ter uma resposta, nem sempre a gente precisa ter um follow-up imediato. Às vezes a gente pode pegar, né, tomar nosso tempo, refletir sobre a conversa que a gente teve com aquela pessoa, ver se realmente vale a pena fazer um follow-up com a pessoa ou não. Mas, nem sempre, né, como eu falei, a gente precisa estar com a resposta imediata para aquele tipo de conversa. Até porque a gente nem sabe, não tem esse conhecimento sobre aquele específico tema, então é melhor que a gente tome nosso tempo e reflita sobre isso. Façam perguntas investigativas e pertinentes também, né, então, por exemplo, imagina que a gente está fazendo networking, eu estou num evento com vocês e eu falo: "Ah, eu atuava como pesquisador e agora eu estou atuando como gerente de projetos", e aí você sem interesse nessa área fala: "Puxa, que legal, como é que foi essa transição para você? O que que você fez? O que que levou você a fazer essa mudança de carreira?". Então façam essas perguntas investigativas que vão auxiliar no seu próprio processo, né. Isso é extremamente relevante durante o networking. Mas enfim, existem outras modalidades aqui da escuta ativa, eu trouxe algumas delas, não sou um expert nisso, mas achei que seria fundamental aqui para vocês, refletirem sobre isso. Certo? Marketing pessoal.
Então, um novo tópico aqui. Denise, alguma pergunta? Posso, isso que eu ia falar, posso aproveitar esse momento? Tem umas perguntinhas aqui. Claro, pode mandar. Então, vamos lá. O Gustavo, ele fala assim, ele fica meio tímido relacionado a como contatar pessoas da área, justamente por pensar que possa estar sendo algum tipo de fardo na conversa, mesmo sendo formal nas falas. Como lidar nesse caso? E Sim. aí, eu vou aproveitar o do André. O André fala assim, poderia nos dar dicas de como abordar pessoas que não conhecemos? Almejo migrar para o Quebec e estou tentando expandir minha rede no LinkedIn para profissionais da minha área lá. Perfeito. Olha, André e E Gustavo. Gustavo. Bom, André e Gustavo, vamos lá. Eu passei exatamente pelo que vocês estão me perguntando agora. Então, a gente fala um pouco disso de identidade pessoal, né? Mas eu me considero uma pessoa um pouco mais introvertida no meu pessoal, mas não no meu lado profissional, né? O meu lado profissional não me permite ser introvertido, então eu tenho que realmente dar a cara e interagir com as pessoas. Quando a gente pensa em timidez, o que muita gente passa por isso, o meu conselho principal seria, eh, rede social. Não precisa ser pessoalmente, né, por mensagem, você está ali seguramente no seu computador, manda uma mensagenzinha, conversa com as pessoas que você tem interesse, adicionem elas no LinkedIn, mas sempre expliquem, porque às vezes, eu recebo muito isso, né, então eu recebo conexões no LinkedIn que eu não faço ideia, né, quem são essas pessoas, a gente às vezes não tem contato em comum, né, network em comum, então, as pessoas nem mandam mensagem para, tipo, explicar o porquê que ela está interagindo comigo naquela rede social. Então, o meu conselho seria, procurem essas pessoas que vocês têm interesse em interagir e adicionem e mandem uma mensagem, né, explicando o motivo, seja no envio da solicitação ou por mensagem mesmo, mas expliquem: "Olha, eu tenho interesse nessa área de atuação, eu tenho estava olhando seu perfil no LinkedIn, fiquei muito interessado na sua trajetória, queria entender um pouco mais como é que foi para você, espero que a gente possa se conectar através do LinkedIn, se possível continuar a nossa conversa", enfim, s tentem quebrar essa barreira da timidez, porque no final das contas vocês estão interagindo digitalmente, né, nessa era digital que a gente vive, e vão estar mandando uma mensagem, então eu recomendo que vocês, eh, se joguem, né, tentem quebrar essa barreira um pouco mais, e não tem muito o que fazer, vocês têm que fazer, né, tem que mandar, tem que adicionar, tem que tentar interagir de alguma forma. E aí e se fosse na questão pessoalmente, né, interagindo com essas pessoas num evento, por exemplo, é a mesma situação, né, tenta participar da conversa, chegar um pouquinho mais perto, ver se algum dos assuntos vocês dominam para se inserir naquela conversa, mas é dar as caras mesmo e tentar quebrar essa timidez. Tudo bem, eu vou aproveitar e fazer uma última aqui para a gente já ir para o próximo tópico. Como gerenciar o networking, ou seja, como manter a visibilidade dos contatos que realmente estão gerando alguma troca de experiência para concentrar os esforços em manter esses contatos ativos. Exatamente. A gente vai entrar nessa questão quando a gente entrar em redes sociais, é um dos tópicos aqui. Mas eu já respondo essa pergunta. Se a gente quiser, você pode voltar nessa pergunta depois, Denise, se eu não tiver clarificado isso durante a apresentação. Tá, joia, combinado. Mas ótimo. Obrigado, pessoal, pelas perguntas. Vamos lá. Marketing pessoal, então, seria o próximo tópico. Bom, marketing pessoal e identificação. Então, o que eu defino aqui por marketing pessoal? É a percepção ou a impressão de um indivíduo baseado na sua experiência, expertise, ações e entre outros fatores, né. Quando eu falo aqui no marketing pessoal identificação, acho que uma das perguntas foi agora as redes sociais, exatamente isso. Quais são as minhas habilidades, né, no que eu sou bom, o que eu me destaco, o que me motiva, o que me energiza. Então, é identificar fatores dentro das suas características pessoais e profissionais que te diferenciem de outras pessoas, que te tragam então essa questão de eu me destaco nessa área, eu tenho essas habilidades, eu sei fazer isso, eu sei fazer aquilo. E também o oposto, né? Eu não sou bom nisso, por exemplo, eu não sou bom em programação. Eu, Klinsmann, né? Tentei, já fiz cursos, não entra para mim. Então, eu sei que eu não sou bom em programação. Então, eu não posso colocar nas minhas habilidades, numa das áreas que eu me destaco, que eu sou bom nisso, porque eu não sou.
né? Então eu vou sempre estar focando naquilo que eu acho, né, que eu sou bom, posso conversar sobre o assunto e posso trabalhar naquilo. Então tentem identificar esses fatores, né, de vocês, quais são as habilidades de vocês, no que vocês se destacam, o que motiva vocês a fazerem, no ambiente profissional. Muito importante aqui também é como os seus colegas veem vocês. Vocês já pensaram sobre isso? Colegas profissionais mesmo, não pessoais. Nem sempre as pessoas nos veem como a gente se vê, isso é muito engraçado. Eu fiz um exercício uma vez que eu perguntei, eh, um exercício do MBA que eu tinha que perguntar para as pessoas ao meu redor como que elas me viam no ambiente profissional. E a gente vai fazer esse exercício com vocês também, vou propor daqui a pouco. Mas o que eu quero trazer com tudo isso é o seguinte: essas questões, elas definem a empresa eu, né. Então eu, Klinsmann, sou muito bom em gerenciamento de projetos, gerenciamento de cronogramas, gerenciamento de budget, gerenciamento, enfim, alguns fatores que eu sei que eu sou que estão dentro das minhas habilidades profissionais. Né, então a marca eu, ela é extremamente importante, porque se você parar para pensar, você é uma empresa, né. Você tem habilidades, você presta serviços para alguém, você ganha para isso, então é a empresa você, né. Isso tem que estar muito claro para você, no que eu sou bom, quais são as minhas habilidades aqui, o que eu posso conversar sobre, né, nas redes sociais, como é que eu demonstro isso, né, como é que eu no meu networking, quando eu estiver interagindo com pessoas, como que eu vou me destacar nesse ambiente, né. Então tá muito claro para vocês quais são as coisas que vocês se destacam, né, as tarefas, atividades, metodologias, enfim, o que faz de você, você. E aí eu vou propor para vocês um exercício aqui, óbvio que vocês não vão fazer agora, vão levar para casa, mas, seria muito interessante para vocês. Perguntem a 2 colegas de profissão, de preferência atuais, eh, essas 2 perguntinhas. Na sua opinião, qual é a minha área de expertise e no que eu sou bom? Mas quando vocês fizerem essas perguntas, não deem exemplos, tá? Não tentem dar um viés na resposta. Faça essa pergunta direta, não tentem ajudar na hora do seu colega te responder. E a segunda seria, na sua opinião, qual é o meu maior traço de personalidade no ambiente de trabalho? Né, como eu falei, eu no meu ambiente pessoal, eu me identifico como um pouco mais introvertido, mas no meu ambiente profissional, não, eu tenho que ser extrovertido e eu tenho essas 2 personalidades distintas, né. Então se você perguntar para um colega pessoal, a resposta talvez seja diferente de um colega profissional. E nem sempre a visão é a mesma, né. Mesmo que vocês perguntem para 2 colegas de profissão, talvez a resposta deles sejam diferentes. Então isso é muito legal de saber. Então, por que que eu estou propondo isso? Será que as minhas habilidades estão sendo visíveis ao meu redor? Quer dizer, eu perguntei para 2 colegas de profissão e as respostas deles foram diferentes, ou foram diferentes da que eu tenho a ideia, né, da minha habilidade, na área que eu me destaco. Então será que eu estou transmitindo a melhor, o melhor marketing da minha empresa, eu, né, será que eu estou conseguindo passar essa mensagem, para as pessoas ao meu redor? É mais um momento de reflexão aqui. Mas tentem fazer esse exercício, foi bem legal para mim. Vamos mudar aqui para o próximo. Hum, Identificação profissional. Só um fator aqui, um lembrete ou uma informação adicional. A identificação profissional, ela pode variar com o tempo, né, então eu mostrei para vocês a minha trajetória, que variou bastante. Então saindo da pesquisa, entrando no ambiente de gerenciamento de negócios, partindo então agora para a diretoria. Então essa identificação, ela pode variar com o tempo e está tudo bem. As habilidades profissionais, elas podem ser dinâmicas, né, então nem sempre que a gente gosta de fazer, a gente gosta de fazer sempre, né. Às vezes eu estou super empolgado para fazer uma tarefa que eu faço no dia a dia, mas tem alguns dias em específicos que eu não estou muito afim de fazer aquela tarefa. Então as habilidades profissionais, elas podem ser dinâmicas, né, nem sempre a gente gosta de tudo, sempre. E os nossos interesses profissionais, eles podem mudar, acho que vocês viram o meu exemplo, né, saindo da pesquisa, vindo para o gerenciamento de negócios. Então, essa 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 nossa carreira, identificação, ela é dinâmica e está tudo bem quanto a isso, certo? Mudando, então coloquei um artigo aqui para vocês, se quiserem saber um pouquinho mais, da Harvard Business Review, que se chama "What's the Point of a Personal Brand?". Aí tem um link aqui para vocês darem uma lida. Artigo curto também, de 2022, mas que eu acho que vale a pena dar uma conferida. E aí, redes profissionais.
esse seria o nosso último tópico. Acho que teve uma pergunta relacionada a isso, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. A pergunta acho que foi como identificar pessoas que realmente estejam, né, dentro das minhas redes, dentro da minha rede profissional, como interagir com essas pessoas que realmente estão ali na área que eu quero atuar e que estão compartilhando coisas interessantes para mim. Mas, bom, foi aquilo, também houve a questão da timidez que foi perguntada, né, a gente está numa área digital, vive numa área digital faz tempo, então as nossas estratégias de marketing pessoal, elas têm que ser digitais também. A minha sugestão para vocês é que vocês aumentem a visibilidade de vocês nas redes sociais, não necessariamente interagindo com pessoas diretamente, né, mas através, né, demonstrando aqui as suas habilidades e expertises através de posts, compartilhamentos, trabalhos anteriores que vocês já fizeram, artigos publicados, iniciativas, né, páginas que vocês curtem dentro dessa rede profissional. Quais profissionais e líderes da área vocês seguem, né, dá para fazer essa follow, o pessoal que vocês têm interesse, ver qual é o conteúdo que eles estão postando ali nas redes sociais. Publiquem o certificado de vocês, os cursos que vocês já fizeram, né, então tragam uma maior visibilidade para o perfil profissional de vocês, né, principalmente aqui falando do LinkedIn. E aprendam com o compartilhamento das redes sociais de vocês, né, então vocês seguem esses profissionais, esses líderes da área, pessoas que vocês têm interesse em acompanhar a trajetória profissional. Vejam o que eles estão postando, quais são as novidades daquela área, né, o que o pessoal está discutindo, leiam os comentários daquele post, vejam quem compartilhou, enfim, muitas possibilidades que a gente pode fazer aqui nessa interação com o pessoal do LinkedIn, certo? E aí, algumas dicas do LinkedIn de como a gente aumentar a visibilidade. Eu vou colocar no meu próprio perfil aqui, depois, se vocês quiserem, podem me adicionar lá. Manda uma mensagenzinha também. Mas, como aumentar a visibilidade? Então, tenha uma foto no perfil de vocês. Tenha um e-mail verificado, né, isso é importante. A posição em empresas que vocês estão atuando, é legal ter isso também, demonstrado logo de cara no seu perfil. Os títulos que vocês têm, né, então aqui farmacêutico, doutorado, MBA, coloquem os títulos. Isso é extremamente relevante, principalmente quando vocês estão em busca de vagas de emprego, tá? Os recrutadores, eles trabalham com palavras-chave no LinkedIn, né? Então, quanto mais informação tiver no seu perfil, melhor para você, porque vai aumentar a sua visibilidade para esses profissionais. Tenho ali uma descriçãozinha sobre vocês, né, atividades atuais e habilidades que vocês são bons em fazer. Isso também aumenta muito as chances de ser eh headhunted, né, no LinkedIn, com esses profissionais de recrutamento. Legal aqui, só esqueci um detalhe, número, né, é importante ter mais de 500 seguidores, nas redes sociais, quanto maior o número de seguidores não, conexões, né, quanto maior o número de conexões que vocês tiverem, maior a interação e visibilidade de vocês, mais pessoas vão curtir os posts de vocês, e mais informações vocês vão adquirir dessa rede social, né, dessa rede profissional que vocês têm no LinkedIn. Sobre cada função que vocês exercem, né, aqui então Senior Project Manager, descrevam a posição, o departamento, a unidade, as atividades que vocês melhor, né, maior a visibilidade de vocês vai ser nessa rede profissional, certo? E a gente pode fazer uma aula depois só sobre LinkedIn, porque tem muita coisa para aprender, não vai dar para a gente abordar tudo agora. E se o interesse de vocês for, de fato, uma vaga, né, abram o seu perfil para open to work, né, aberto a trabalho. Identifiquem lá quais são as posições, países que vocês têm interesse. Alguém falou do Canadá, por exemplo, Quebec, né, existe a possibilidade de colocar open to work especificamente para Quebec, por exemplo. Então, se essa for o interesse, e só para recrutadores, não precisa estar visível no perfil de vocês, né? Dá para abrir só para recrutadores terem essa visibilidade para vocês. Beleza? Coloquei, acho que aqui um artigozinho mais, né, para saber um pouco mais. Então, what to say when you're reaching out to someone on LinkedIn. Também da Harvard Business Review, o link está aqui. Então, quais são as palavras, o tipo de texto que vocês vão usar para mandar mensagem no LinkedIn, como abordar as pessoas, né? Houve uma pergunta sobre isso também. Tem alguns exemplos aqui, mas tem muitos outros também, vocês podem pesquisar por conta própria.
mas achei interessante colocar esse artigo aqui para vocês. Eu estou colocando artigos de leitura muito rápido e fácil, porque não quero que vocês gastem muito tempo com isso, mas se tiverem interesse, por favor, pesquisem mais sobre o assunto. E aí, era isso que eu tinha. Acho que a gente está exatamente chegando na 1 hora. Estou colocando aqui meu e-mail pessoal, tá? Estou nessa transição profissional, então não coloquei o e-mail profissional. E o meu LinkedIn também está aqui, estou com esse nome lá na plataforma. Mas foi isso que eu preparei, Denise. Tem alguma Legal pergunta adicional? demais. Eu coloquei, inclusive, eu coloquei o seu LinkedIn aqui, o Clisma, para o pessoal poder te procurar mesmo, porque a gente sempre gosta de manter esse contato, de fazer esse network. Então, eu coloquei aqui, e também, pessoal, tá ali o nome inteiro dele para vocês procurarem no LinkedIn, tá bom? Aí a gente tem uma perguntinha do Davi, que ele até avisou já que deu uma saidinha, porque ele vai participar da aula de conversação, ele tem um horário marcado, mas ele vai continuar vendo, então vou passar a perguntinha dele aqui. Ele pergunta assim: qual atitude prática você sugere para potencializar meu networking por meio das redes sociais, visando construir conexões profissionais e aproveitar a oportunidade de desenvolvimento de carreira? Perfeito, Davi. A gente falou sobre isso já um pouquinho anteriormente, né? Mas é aquilo, perder a timidez e mandar mensagem, adicionar as pessoas, fuçar o perfil das pessoas nas redes sociais. Se vocês não querem que essa pessoa tenha a noção de que vocês estão fuçando, entrem no modo invisível, né? Desabilitem lá o visualizar o perfil. Mas se tiver interesse, sejam stalkers no LinkedIn. Acho que é a minha dica principal. E tentem adicionar pessoas que vocês têm interesse, tanto que estejam atuando na área profissional de vocês, na área de interesse, no país que vocês têm interesse em migrar, né, futuramente. Profissionais que talvez tenham uma bagagem semelhante à de vocês, ou brasileiros que saíram do Brasil e estão atuando no exterior. Manda mensagem. Eu acho que eu tive muita ajuda, né, muito suporte, eu tive muito networking na minha trajetória, e sempre que possível eu tento retribuir isso. Então eu estou disponível para todo mundo que manda mensagem aqui. Óbvio que eu não vou responder de imediato, né? Às vezes demora um pouco, mas eu tento responder todas as mensagens que eu recebo no LinkedIn, por e-mail também. E eu acho que a maioria desses profissionais que estão em cargos altos nas empresas, em algum momento da vida deles, passaram pela mesma questão que a gente está passando, que eu passei, que vocês estão passando, vão passar no futuro. Então, essa empatia profissional, ela existe. Existem pessoas muito legais nas redes sociais. Óbvio que nem todo mundo vai responder, nem todo mundo vai interagir, mas eu acredito que muitos vão. Então, manda mensagem, adicionem, sejam ativos e não tenham timidez em relação a isso, não. Essa seria a Legal, minha dica. você até comentou, né, sejam stalkers e tudo mais, né? E o Ulisses até faz um comentário aqui a respeito, fala assim, foi falado sobre mensagens para as pessoas de interesse no LinkedIn, mas quando a pessoa sabemos que é da empresa de outsourcing e os funcionários ficam nos clientes, como abordamos sem ficar stalkeando? Então, essa é uma preocupação, né? Assim, eu também, eu trabalho numa CRO e eu trabalho com diversas empresas farmacêuticas, né, então eu fico sempre naquele, será que eu fuço? Como é que essa pessoa chega lá? Eu tenho interesse, mas aí eu vou como invisível mesmo, né, como eu falei. Eu coloco lá eu desativo a visualização de perfil, stalkeio a pessoa, vejo o perfil dela. Se realmente tiver interesse, aí eu mando uma mensagem depois, adiciono, enfim, mas sem demonstrar que eu estava ali, fuçando, né. Então acho que seria uma estratégia de interação também. Eu acho que essa possibilidade talvez seja só para o premium, né? Para a versão paga, de poder. Não, não Não, precisa, não. A questão é que sem o Premium você também não vê quem te quem fuçou, te né, visitou, certo? mas você pode manter, invisível e fazer essa pesquisa. Mas Aí, aí você não vai Ulisses, ver quem pronto. é. Essa é a E também é dica. aquilo, né, você stalker num dia, aí eu desabilito a visualização, depois de 2 dias eu volto e desativo essa opção de novo, então dá Sim, para migrar o teu perfil de stalker aí no LinkedIn. muito legal. Sim. E aí temos uma última perguntinha aqui do André, né? Ele fala assim: tenho percebido maior sucesso em conectar com estrangeiros nativos do que com brasileiros. Sinto que nossos colegas nos veem querendo ir para lá, mais como um concorrente, como se fosse mais um concorrente.
É impressão minha ou rola isso mesmo? O André Não, pergunta. isso infelizmente rola mesmo. E a minha dica é o seguinte, quanto mais no início de carreira, maior a instabilidade profissional. Então, se eu acabei de entrar numa empresa no exterior, e aí eu recebo uma mensagem no LinkedIn de uma pessoa que tem o mesmo background que eu, a mesma formação acadêmica, as mesmas experiências, que tem interesse em trabalhar na minha empresa, eu acho que isso se torna, eh ele vê realmente você como uma competição, né. Então a minha recomendação é tentem procurar profissionais que já estejam num nível de senioridade um pouco maior, né, com uma carreira mais estável, né, que já passaram por dificuldade, já fizeram essa migração, eles não te veem tanto como uma competição na área deles. Eh, uma dica, talvez funcione. Eu percebi que pessoas com nível de senioridade maior, eles são muito mais abertos a esse diálogo e essa interação no LinkedIn. Verdade. Inclusive, eu já notei isso também em pessoas que já falaram para mim, que tentaram conexões com pessoas fora do país. A pessoa fica sempre achando assim, ah, agora está interessado, né? Está interessado em conectar. Então, é complicado mesmo, mas é uma dica. E aí o André falou aqui, ó, muito obrigado, professor, que dica maravilhosa. É isso, gente. Obrigado, André. Bom, acredito que seja isso, Klinsmann. Não sei se tem mais alguma coisa. De qualquer forma, pessoal, para quem tiver mais perguntas ou algo mais para solicitar ali com o Klinsmann, né, vocês podem entrar em contato tanto comigo pelo LinkedIn, Denise com Z Januário, ou diretamente com o Klinsmann, que ele mesmo passou os contatos dele ali, tá? Então fiquem super à vontade com essa conexão, a gente sempre curte muito fazer por aqui. Não sei se você gostaria de falar mais alguma coisa, Klinsmann, queria agradecer demais a sua participação já. E se tiver alguma coisa que você queira deixar, um final, uma frase final, qualquer coisa, fica super à vontade, tá? Tá ótimo. Denise, de novo, muito, muito obrigado pelo convite. Foi uma experiência muito legal estar aqui nessa masterclass. Obrigado, pessoal, pela interação, pelas perguntas. A minha mensagem é mais, eu espero que eu tenha passado informação para vocês, espero que vocês tenham gostado do conteúdo, que vocês tenham absorvido o máximo que eu pude estar passando nessa 1 horinha, é muito curto, né? Se me deixar, eu fico falando aqui a noite inteira sobre esse assunto. Quando eu falo muito sobre carreira, projeto de vida, networking, são assuntos que eu realmente tenho muito interesse. Então, podem me mandar mensagem, eu não prometo responder de imediato, mas a gente vai manter um diálogo. Estou aberto aí a ajudar vocês, se vocês tiverem interesse na Suécia em particular, né, ou nos países que eu já passei, se eu te puder ajudar de alguma forma. Mas a Suécia é onde eu estou há 6 anos, então eu tenho um pouquinho mais de conhecimento sobre. Eh, mas é isso, tô aí, já tive muita ajuda de networking, então sempre que eu puder retribuir, eu vou estar retribuindo, então podem contar Que comigo. legal, que legal. Legal demais você falar isso. Até o André falou assim, antes de você falar, inclusive, ele falou assim, quem sabe nos vemos na Suécia. Isso aí, Quem André. sabe, né, boa sorte. E O me procure se Jefferson precisar de ajuda. também. Nossa, muito legal. Poucas pessoas se disponibilizam dessa forma. Obrigada mesmo, viu, Klinsmann? Legal demais. Imagina. O Jefferson também falou muito grato por essa oportunidade de receber dicas de alguém com uma trajetória tão incrível. Muito. E aí o Anderson também Obrigado. falei, o mestre foi show, a live foi mesmo. Muito obrigada, o João aqui, ó, mandou várias palminhas, o João Vitor também, muito obrigado, dicas valiosas. E o pessoal com certeza está extremamente satisfeito com essa participação, foi muito gostoso, muito legal. E obrigada mesmo, Klinsmann. Espero que você tenha muito sucesso na sua trajetória aí e que a gente possa aí manter contato para futuras masterclasses. Com toda certeza vou contar com você. Com certeza. Tô aqui, Denise. Muito, muito obrigado. Eu que Obrigado, agradeço, pessoal. gente. Isso, gente, muito obrigada aí por vocês estarem com a gente. Fiquem à vontade para entrar em contato conosco, tá? Tanto comigo quanto com o Klinsmann. E que vocês tenham uma ótima noite. A gente se vê logo, logo numa próxima Masterclass que já está sendo preparada para vocês aí, daqui, não nessa terça-feira que vem, na próxima, tá bom, gente? Então, brigadão a todos aí. Ótima noite. Obrigada, Klinsmann. E até a próxima, se Deus quiser. Obrigado, pessoal. Obrigada. Tchau, Tchau, tchau. tchau.